Olá, amados, tudo bem? Pastor Tiago, mais uma vez, canal Teologia Terra Plana. Queridos, hoje nós vamos dar prosseguimento à nossa série de vídeos, O Engano Final, Escatologia, e estamos aí no segundo vídeo. E nesse segundo vídeo nós queremos colocar em ordem cronológica os eventos que eu mencionei no vídeo passado, os eventos bíblicos que se referem aí ao final dos tempos, ok? Então, nós falamos sobre isso no outro vídeo, Quem ainda não assistiu, volta lá no primeiro vídeo, é importante, ok? Para aí ter entendimento acerca desse estudo que nós vamos passar agora, tudo bem? Então, nós vamos falar hoje sobre os pontos de vista teológicos acerca do fim, ok? Muitas pessoas pensam que existe só um ponto de vista bíblico, mas dentro da escatologia cristã existem vários tipos de escatologia ou visões escatológicas, ok? E nessas visões escatológicas, o que difere nelas seria a ordem cronológica dos acontecimentos. O que acontece antes, o que acontece depois. E também uma outra questão aí que interfere na questão da interpretação escatológica é a forma, então, que se interpreta o texto. Alguns vão interpretar de uma forma mais literal, outros de uma forma mais figurada, mas tanto uma quanto a outra visão, elas são bíblicas, tudo bem? Então, nós vamos falar sobre esse assunto hoje. Então, tá aí, escatologia cristã. Existem basicamente três visões: pré-milenismo, pós-milenismo e amilenismo, ok? Então, o pós-milenismo e o amilenismo, eles são muito parecidos, tá? E o pré-milenismo, ela é um pouco diferente, ok? Quando fala pré-milenismo, está se referindo ao milênio, ou seja, Cristo, o Senhor Jesus, ele volta antes do milênio. E assim, eu diria que o milênio, ele seria o principal evento para nós podermos fazer uma interpretação correta acerca da escatologia, ok? Então, nós vamos passar aí para frente. Olha só, Apocalipse 20, do versículo 1 ao 10, fala sobre o milênio. Então, queridos, assim, de uma forma bem direta, eu já quero até mencionar, este aqui é o texto-chave, ok? Apocalipse 20, eu diria que é a grande chave para a interpretação correta da escatologia. Então, é muito importante entendermos este texto. E vocês verão aí que no final, ok? No último vídeo que eu vou fazer da série, no quarto vídeo, nós vamos perceber que este aqui é o grande texto, ou seja, aqui está a grande chave para fazer uma interpretação correta acerca do retorno do Messias, ok? Então, vamos lá. Apocalipse capítulo 20, versículo 1 ao 10. Diz o texto sagrado: Então vi descer do céu um anjo que tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Então aqui a primeira coisa que o texto está falando é que Satanás ele vai ser preso, segundo a visão aí de Apocalipse. Então um anjo ele vem e prende Satanás por 1000 anos. Depois diz o texto, versículo 3: Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até se completarem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por pouco tempo. Então é interessante isso daqui também, solto por pouco tempo. Então Satanás, segundo o texto, ele será preso por 1000 anos e depois ele é solto por um pouco de tempo, ok? Versículo 4 diz assim: Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dado autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão,
e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos, ok? Então está falando aqui sobre um reinado com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Então, outra coisa interessante, o texto fala aqui sobre um reinado de Cristo durante 1000 anos, ok? Então, Cristo reina por 1000 anos e aqui fala que existe uma primeira ressurreição. É claro que se existe uma primeira ressurreição, existe também a segunda ressurreição. Nós vamos falar sobre isso. Diz ainda, versículo 6, bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Então, está dizendo, né, que é abençoado, bem-aventurado é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Então, reinar com Cristo durante 1000 anos. Isso se refere à igreja, àqueles que são fiéis ao Senhor Jesus. Versículo 7. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Aí, mais uma vez, falando que ele será solto. E sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Então, queridos, aqui nós vemos que o texto ele fala então de um reinado milenar de Cristo, fala também que Satanás é preso e fala também que a igreja vai reinar com Cristo, ok? Durante 1000 anos, e ainda que existe uma primeira ressurreição, existe também a segunda ressurreição, ok? Então, vamos agora, o que eu fiz? Aqui, queridos, eu fiz um gráfico, ok? Esse aqui é um gráfico que geralmente eu uso aí, né, quando a gente vai dar aula no seminário, e ele é um gráfico que mostra o momento dos acontecimentos. Então, hoje nós vamos falar sobre o pré-milenismo. O que é o pré-milenismo? É as pessoas, né, ou a teologia escatológica que acredita que a igreja é arrebatada e que Jesus volta antes do milênio, ok? Então vamos lá, essa visão ela chama pré-milenismo dispensacionalista, porque crê nas dispensações, dispensação da lei, agora estamos na dispensação da graça e existem ainda outras dispensações, ok? Então vamos entender um pouquinho mais sobre o pré-milenismo, isso é importante. Olha só, Daniel capítulo 9, versículo 24, fala aí sobre as 69 semanas. Na verdade, o que o texto de Daniel fala são de 70 semanas e ele faz uma divisão. E eu gostaria de ler esse texto com os amados. Vamos lá. Que diz assim, ó, versículo 24, Daniel 9, 24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados e expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna e selar a visão e a profecia e ungir o santo dos santos. Olha só, sabe e entende que desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o Messias, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas. Isso aqui é importante. Veja bem, 7 semanas e 62 semanas. Quanto que é 7 mais 62?
69 semanas. Então, 69 semanas até o Messias. As ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. E depois de 62 semanas será tirado o Messias. Olha só que interessante, né? O Messias será tirado, foi o que aconteceu, o Senhor Jesus morreu, e não será mais. E o povo do príncipe que há de vir, que príncipe é esse? Está falando aí já, né, do anticristo, como João fala, né? Eles já estão no nosso meio, né? O espírito do anticristo já tem se manifestado desde aquela época. E diz, o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação, até ao fim haverá guerra. Estão determinadas assolações. Aí diz, e ele firmará um concerto com muitos por uma semana. Presta atenção nisso aqui também, importante. Firmará concerto com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. E sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Então, queridos, o que nós vemos aqui é que de 70 semanas, 69 semanas, vou mostrar aqui, 69 semanas foi até a vinda do Messias, ok? Aqui é o símbolo, né, da cruz, significa até o tempo do Messias, até quando o Senhor Jesus foi crucificado, ok? Então, até aqui deu 69 semanas, ou seja, 7 vezes 69, né? Cada semana são 7 dias, e considera isso como anos, que dão 483 anos. Então, olha, de quando foi profetizado, né? 483 anos, da reconstrução de Jerusalém até a morte e ressurreição do Messias. Deu exatamente 69 semanas. E ainda falta uma semana para se completar, segundo a profecia de Daniel, ok? Então foram 69 semanas e ainda falta uma semana. E nós vamos daqui a pouquinho voltar nessa semana, tá bom? Então, a princípio é assim, ok? A visão pré-milenista, e depois da morte e ressurreição do Messias, do Senhor Jesus Cristo, começa então o período da graça, e seria aí o período que nós estamos, ok? Hoje nós estamos no período da graça, onde tem se pregado o Evangelho, anunciado a salvação na pessoa do Senhor Jesus Cristo, ok? Então, segundo essa visão, Satanás, ele continua solto, ok? Na visão pré-milenista, Satanás, ele continua solto. E agora estamos no período da graça, ok? Então, acabando aí o período da graça, né, e não tem assim um momento especificamente, segundo a maioria dos pré-milenistas, pode ser a qualquer momento, né? Qualquer momento aí o Messias pode voltar, sem ninguém perceber. E aí o que vai acontecer? Nesse momento acontece o arrebatamento, ok? Vai ser de repente, ninguém vai estar, vamos dizer assim, esperando esse momento, e de repente acontece o arrebatamento, como nós já falamos no vídeo anterior, o que significa o arrebatamento. E também, no momento do arrebatamento, que é uma vinda invisível de Jesus, então acontece a primeira vinda de Cristo, ok? Que vai ser invisível, e também a primeira ressurreição. Então, nesse momento, acontece o arrebatamento, a primeira vinda, que é invisível, e também a ressurreição, é a primeira ressurreição. Essa primeira ressurreição, segundo a visão pré-milenista, ela é uma ressurreição de santos, ou seja, só dos servos de Deus, só aqueles que creem que Jesus Cristo é o Messias, eles vão ressuscitar. Os que estiverem vivos, como diz o texto de Tessalonicenses, serão arrebatados, ok? E estarão então no paraíso com o Senhor. Segundo a visão pré-milenista, aqui acontece as bodas do Cordeiro. Então a igreja toda se encontra com o Cordeiro e ela vai estar então nas bodas aqui no paraíso, ok?
com o Messias, com o Senhor. E aqui, o que está acontecendo? Na terra, durante esse período, acontece a grande tribulação, que também nós falamos no vídeo anterior, né? Então, a grande tribulação, ela é um período de 7 anos, ok? Então, enquanto a igreja é arrebatada e está no paraíso com o Messias, aqui acontece então na terra a grande tribulação, onde vai se manifestar a besta, o falso profeta, né? Se manifesta aí o anticristo, e a duração da grande tribulação é de 1 semana. Como eu disse, dentro do pré-milenismo, o pré-milenista, ele se divide em 3 partes. É o que é pré-tribulacionista, ok? Então acredita que o arrebatamento é antes da grande tribulação. Mid-tribulacionista, que acredita que haverá o arrebatamento no meio da grande tribulação, e o pós-tribulacionista, que acredita que é depois da grande tribulação que acontece então o arrebatamento e o encontro com o Senhor nos ares, ok? Durante a grande tribulação, olha só, aqui tem 2 textos que falam aí sobre essa duração da grande tribulação. São os textos de Apocalipse 12:6, vamos lá. Apocalipse 12:6, é esse aqui, que diz assim: E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. Então, 1260 dias, aqui ó, tem a duração de 3 anos e meio, ok? Então, 3 anos e meio é o tempo então que a mulher, ela, vamos dizer, vai ser guardada, ok? E aqui, pelo Senhor Deus, em Apocalipse 13:5, já fala o seguinte: E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhe poder para continuar por 42 meses. Então, por 42 meses seria aí o agir do anticristo, que ele estaria também aí, né, participando da grande tribulação, ok? Então, esse daqui é referente aos 7 anos da grande tribulação, são textos que falam aí sobre este momento, né? Então, na visão pré-milenista, acredita-se então que a grande tribulação terá 7 anos, ok? 3 anos e meio mais 3 anos e meio. Também tem esse texto de Apocalipse 12:14, né, que usa a expressão um tempo, tempos e metade de um tempo, que aí se refere a 3 anos e meio, ok? Um outro detalhe segundo a visão pré-milenista, a grande tribulação seria também um tratamento com o povo judeu. Por quê? Porque os judeus rejeitaram o Messias quando ele veio. João, capítulo 1, versículo 11, né? Diz que o verbo, ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então, na visão pré-milenista, essa grande tribulação, ela, vamos dizer, vai ser também um tratamento com o povo judeu, ok? E também, segundo a visão pré-milenista, Deus tem 2 povos, os judeus e a igreja. Então, é como se fossem povos distintos. Um é o povo judeu, o outro é o povo da igreja, outro povo é a igreja, e eles, todos 2, serão salvos vamos dizer assim, no juízo final. Os judeus que creem em Jesus, né? Não que todo judeu será salvo, segundo a visão pré-milenista, ok? Eles também são povo de Deus. Aqui, ainda na grande tribulação, os ofícios dos sacerdotes voltarão. Então, durante a grande tribulação, o ofício sacerdotal irá voltar, ok? Por quê? Porque vai ser reconstruído o templo. Então, o terceiro templo ele é reconstruído aqui nesse tempo ou antes, né? E os ofícios sacerdotais voltarão também durante a grande tribulação.
a pré-milenista também, que afirma que também durante o milênio haverá também o ofício sacerdotal, ou seja, durante o tempo de reinado de Cristo também haverá aí o ofício sacerdotal, ok? Aí há uma divergência entre alguns pré-milenistas, ok? Alguns dizem que será só na grande tribulação, outros dizem que será na grande tribulação, mas também durante o milênio, ok? Outro detalhe acabando a grande tribulação, né, ou no final da grande tribulação, o que acontece? É a segunda vinda de Cristo, mas nesse caso é uma vinda visível. Então, é aquele texto, né, que diz, e todo olho verá, ok? Então, toda a terra vai ver, vai contemplar, então, o Messias. E acontece o Armagedon, que é aquela batalha, vamos dizer, a batalha final, né? E o Senhor, ele então destrói o anticristo com o assopro da sua boca. E acaba, então, a grande tribulação, ok? E começa logo em seguida o milênio. O que é o milênio? O milênio será o tempo em que o próprio Senhor Jesus Cristo, ele então com a sua igreja, vai reinar durante 1000 anos. Então, há aí alguns pré-milenistas que acreditam que a Jerusalém celestial, ela desce sobre a Jerusalém atual, ok? E o Messias, ele então vai reinar a partir dali. Outros, porém, não têm esse entendimento necessariamente assim, né? Mas eles acreditam que o Messias, ele mesmo volta, assenta no templo ou assenta num trono lá em Jerusalém e a partir de Jerusalém ele vai governar então toda a terra, ok? Durante 1000 anos. Então esta é a visão pré-milenista acerca do milênio. Depois o que acontece? Satanás é solto por um pouco de tempo, né? Nós vimos isso em Apocalipse 20, e Apocalipse 20 fala então aí desse período em que Satanás será solto. Depois do milênio, Satanás, Gog e Magog, né, como diz o texto, ele ainda é solto por um pouco de tempo para enganar as nações. Mas por fim, mais uma vez, o Senhor é vitorioso. E aí acontece então as últimas coisas, que seria o juízo final e a segunda ressurreição. A ressurreição também dos ímpios, né? Seria nesse momento aqui, ó, ok? Depois desse último confronto. E também o estado eterno das coisas, né? A vida eterna, estaremos eternamente diante do Senhor Deus, ok? Na Jerusalém celestial, enfim, o que a Bíblia ela nos diz lá em Apocalipse 21, 22, né? E também em outros textos, ok? Então, queridos, basicamente, esta aqui é a visão pré-milenista, ok? Nós pegamos, então, os eventos e dividimos então eles, né, nos momentos que eles então devem acontecer, segundo a visão pré-milenista, tá? Eu gostaria de deixar claro, eu não sou pré-milenista, tá bom? Essa é uma visão, vamos dizer assim, triunfalista, é uma visão, né? Vamos dizer, que assim dá a entender, né, que a igreja ela não passa pela grande tribulação e tem alguns detalhes aqui. Particularmente, não é a minha visão escatológica, ok? Mas fica aí para os amados, né, se orientarem e saber também que 90% dos cristãos, ok? A grande maioria dos cristãos acreditam desta forma, ok? Acerca aí, vamos dizer, dos acontecimentos do fim. Então, basicamente, claro que tem muitos detalhes, né, que eu não mencionei, mas a intenção não é entrar nos detalhes, a nossa intenção justamente é essa, fazer assim, dar um panorama e, vamos dizer, classificar os eventos e colocar cada evento aí no seu devido tempo, né? Então, segundo a visão pré-milenista dispensacionalista, acontecerá dessa forma, tá? No próximo vídeo eu vou trazer aí as informações sobre amilenismo e pós-milenismo, tá? E nós vamos então no outro vídeo, que será o último, falar aí a minha opinião sobre tudo isso e dar aí o meu ponto de vista, tá bom, queridos?
Espero que os amados tenham gostado. Compartilhe aí com alguém que não, às vezes não entende ainda como que é os acontecimentos acerca do fim, viu? E que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Tá bom, queridos? Um grande abraço, fica na paz, Deus abençoe.